capítulo 250 de Jujutsu Kaisen trouxe algumas revelações sobre Itadori Yuji que só percebemos ao ler a tradução oficial. Eu sei que tem aqueles que, assim como eu, preferem acompanhar logo os spoilers e depois uma tradução não oficial para ficar ciente do que está acontecendo. Porém, é muito importante ler a versão oficial que está gratuitamente disponível pela Manga Plus. E é sobre ela que vamos falar hoje e sobre as confirmações que ela traz sobre o nosso protagonista, o que o eleva para um novo nível. E se você quer saber sobre tudo isso, vem comigo porque eu vou falar disso agora. Mas antes, deixa aí o seu likezão e se você for novo por aqui, já se inscreve no canal e bora para o vídeo! Fala meus feiticeiros, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse capítulo 250 foi um capítulo recheado de emoções, com um combate feroz entre Yuta e Yuji contra Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições. E esse capítulo está insano. Quem leu a tradução não oficial já ficou empolgado, e agora quem acompanhou a tradução oficial percebeu muitos detalhes e um especial que fez uma ligação entre dois episódios, que é o que eu trago de especial para vocês hoje. E agora, sem mais delongas, vamos começar essa análise e explicar ponto a ponto de tudo o que aconteceu. O capítulo começa explicando o domínio de Okotsu Yuta, o puro amor mútuo. Ele seleciona uma das técnicas que foram copiadas e armazenadas, concedendo-a efeito de ser certeira na barreira. Quanto às demais técnicas, elas habitam de maneiras aleatórias na espada dentro do domínio e somente Okotsu pode ativar os seus efeitos. Okotsu desconhece qual técnica reside em qual espada até tê-la em suas mãos, e quando a espada libera sua técnica, ela desaparece. No entanto, a sua quantidade é ilimitada. Já na primeira página, temos uma confirmação extremamente importante sobre a expansão de domínio de Yuta, porque quando ela apareceu no capítulo anterior, foi especulado que se outra pessoa pegasse a espada de Yuta, ele poderia usar a técnica que estava ali guardada, e muita gente acreditou que Sukuna iria fazer uso disso. Porém, agora está definitivamente explicado que não é possível outra pessoa, além de Yuta, usar a espada. E claro, dois nerfs muito importantes é que ele só pode escolher uma técnica para ser o acerto garantido e que ele não tem conhecimento de qual técnica está em qual espada. Ele precisa correr e pegá-las aleatoriamente e então contar com a sorte de vir a técnica que ele está precisando naquele momento de cada combate. O combate continua e Yuta envia vários Shikigami de Rika em direção a Sukuna. Enquanto isso, Yuji também o ataca sem parar, acertando diversos socos que ele bloqueia com facilidade. Porém, a Rika vem de cima e então ataca o Sukuna. Sukuna é atingido e então ele se questiona se foi impedido de esquivar por uma técnica que cria uma barreira impenetrável na trajetória de um Shikigami. Nesse momento, no pensamento de Sukuna, nós temos as seguintes afirmações. Atualmente, não consigo usar o domínio devido ao impacto da luta contra Satoru Gojo. E a técnica reversa está funcionando lentamente também. A minha quantidade total de energia amaldiçoada provavelmente é parecida com a dessa criança possuída. Enquanto eu estiver usando o cesto de Vive Vazio, não posso disparar o Desmantelar, capaz de cortar o mundo, que tem o alvo da técnica expandido. E enquanto Sukuna vai divagando e processando o que está acontecendo, Rika agarra Yuji e o arremessa em direção a Sukuna como se fosse um torpedo. E ao mesmo tempo, Yuta Okotsu ataca Sukuna com a espada. Sukuna bloqueia com as mãos e enquanto com o outro braço ele defende o chute de Okotsu. E nesse momento ele entende bem o que está acontecendo. Yuji o acerta com a chave de braço e Sukuna vai deduzindo. É a mesma lógica do motivo do golpe dos pirralhos terem afetado aquele espírito amaldiçoado que era uma colcha de retalhos. Ele está sentindo as fronteiras entre Fushiguro Megumi e a minha alma, assim atingindo-as, despertando a força a alma de Fushiguro Megumi que foi submergida durante o banho e interrompendo a conexão entre eu e o corpo de Fushiguro Megumi. Toda hora que eu sou atingido pelos golpes do pirralho, a emissão da minha energia amaldiçoada diminui e o controle que tenho sobre este corpo enfraquece, me atacando aos poucos até eu não ser mais capaz de manter o cesto divino vazio. Ciente desse risco, provavelmente a intenção deles é usar a técnica amaldiçoada do anjo, a escada de Jacó, para eliminar o objeto amaldiçoado que está dentro de Fushiguro Megumi. Aqui, senhores, nós temos duas confirmações muito importantes sobre Itadori Yuji. A primeira é que ele nunca precisou de Sukuna para causar danos à alma de Mahito. O que acontece é, os próprios socos de Yuji já batiam diretamente na alma. Muita gente achou que Yuji precisava do Sukuna para acertar o Mahito, porque o Mahito disse que naquele corpo continha duas almas.
Porém, o que de fato Sukuna fazia era impedir que Mahito usasse a técnica no Yuji. Afinal, se ele fizesse isso, ia acabar acertando a alma de Sukuna e ele seria destruído. Porém, mesmo sem o Sukuna, o Yuji e seu Flash Negro conseguem causar muito dano ao Mahito e isso coloca o nosso garoto em outro patamar. Além disso, é importante ressaltar que Yuji está em um nível tão elevado de entendimento da alma que ele consegue sentir a fraqueza do elo entre Sukuna e Megumi e então acertar bem naquele ponto, fazendo com que o controle de Sukuna estremeça, prejudicando a sua liberação e, é claro, o atrapalhando ainda mais no combate. A batalha continua feroz. Sukuna, que está em contato com o Itadori, começa a usar a sua técnica para cortá-lo, ao mesmo tempo que ele afasta a espada de Yuta. Porém, nesse momento, Yuta usa a técnica amaldiçoada do clã Inumaki e diz: não se mova. Sukuna fica paralisado por um segundo e então é atingido por um golpe do gelo fino. Ele é arremessado para longe, porém Rika já está bem atrás dele e o atinge com um golpe de duas mãos. Yuta rapidamente se move em busca de uma outra espada e Sukuna dispara um desmantelar em direção ao garoto. Ao mesmo tempo, ele acerta um chute bem na cara de Rika e a joga para longe. E vemos aqui mais alguns pensamentos de Sukuna. Não vou dizer que chega a ser tão resistente quanto aquele cara, porém, da mesma forma que ele, a não ser que eu toque, o corte não vai ser letal. Não é só porque minha emissão de energia amaldiçoada está diminuindo desde a luta contra Gojo. Os feiticeiros do colégio vieram equipados com um grande poder defensivo, sem contar a técnica reversa do pirralho. E além disso tudo, a técnica com efeito certeiro deste domínio está mirando somente em mim. Desde antes ele já era capaz de fazer isso, é um uso bastante avançado de técnicas de barreira. Sukuna então pergunta: o que vocês fizeram neste último mês? Yuji responde: trabalho duro e perseverança. Porém, Yuto Kotsu diz: nós trapaceamos. Aqui pessoal, chegamos a um momento muito interessante. Reparem que Yuji está mais uma vez mordendo o seu braço. É a segunda vez que ele faz isso enquanto usa a energia reversa. Porém, não é só isso. Assim que ele chegou na luta, ele já estava mordendo seus braços. Será que isso tem algo a ver com seus braços modificados? Será que isso é um objeto amaldiçoado que o está ajudando ou a recuperar a energia ou a usar a energia reversa? Bom, isso não podemos afirmar, porém fica aí um grande mistério para vocês irem teorizando até Jakutami revelar o que de fato está acontecendo. Enquanto isso, nós observamos Yuji e Yuta se curando, enquanto Yuta está analisando a situação. Se não fossem os efeitos que o Gojo Sensei causou nele, todos nós já teríamos morrido imediatamente, sem nem tempo de usar a técnica reversa. Odeio ter que admitir, mas estamos lutando contra o feiticeiro mais forte que existe. Se não dermos conta disto dentro deste domínio, dá medo só de pensar no que vai acontecer depois. E sem tempo para a conversa, Yuji, Rika e Yuta partem para cima do rei. Eles atacam, porém Sukuna já está pronto para contra-atacar. Só que nesse momento, Yuta percebe que já tem tinta o suficiente para usar a técnica do Charles, a previsão do tempo. Então ele desvia do golpe do Sukuna e começa a flanqueá-lo para causar mais dano. Sukuna analisa quais foram as técnicas que Yuta já usou até o momento. A primeira é a escada de Jacó do Anjo, que está imbuída no acerto garantido. Depois, a técnica que manipula o espaço através da superfície, que ele copiou da Uro. Terceiro, a técnica que cria uma barreira impenetrável na trajetória de um Shikigami. Quarto, a fala amaldiçoada. E quinto, a previsão do futuro. Sukuna se questiona se Yuta pode copiar o Jujutsu do Infinito, porém ele rapidamente afasta a ideia, já que sem o Rikugan, os 6 olhos, ele não vai conseguir controlá-lo. Então, ele já juntou tudo o que podia e nesse momento nós vimos os planos de Yuta. Mesmo contra o Sukuna, é possível criar brecha usando técnicas que ele nunca viu antes. É por isso que para aquilo eu preciso de mais. E ele continua correndo procurando uma espada com uma técnica específica. E é nessa hora, meus senhores, que o moleque começa a brilhar ainda mais. Ele usa a técnica da Uro para criar uma brecha e então ataca Sukuna com tudo. Sukuna facilmente segura sua lâmina, porém o seu rosto começa a ser cortado. E nós vemos o Yuta falar: ruptura. E no último quadro nós vemos Sukuna surpreso: esta é a minha! E senhores, o capítulo terminou dessa maneira, com essa cena icônica e espetacular. O Sukuna foi pego de surpresa sendo cortado pela sua própria técnica. Mas e aí, o que será que ele fará para sair dessa situação que está cada vez mais complicada para ele? Será que Yuta conseguirá usar as técnicas do infinito? O Sukuna acredita que não, porém eu acredito que ele consiga usar as técnicas de ataque.
Não buguem, porque tem que ter muito cálculo e é claro, de maneira alguma ele irá usar de maneira passiva igual Satoru Gojo fez. Porém, lançar um ataque do roxo, do vermelho, do azul, claro, não tanto quanto o Gojo pela eficiência do uso, mas sim, ele conseguirá fazer isso contra o Sukuna, e com certeza isso será um elemento surpresa. Além disso, e sobre as confirmações de Itadori Yuji, o que vocês acharam? Agora que sabemos que ele pode bater na alma sem o Sukuna, e também que ele está se curando, será que esse braço tem alguma coisa a ver com isso? Joga aí nos comentários e vamos teorizar um pouco juntos. Dito isso, galera, se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal. E bom, infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.